Evangelho de Marcos, Capítulo 2. Jesus perdoa e cura. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa cobertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados a ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos que, estupefatos, glorificaram a Deus. Nunca vimos nada semelhante a isso. Jesus convoca Mateus. Uma vez mais, saindo Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: Segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Jesus à mesa com pecadores. Aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e os seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus e viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: Não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Jesus explica o jejum. Os discípulos de Jesus e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhes Jesus: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhes será arrancado, e então, nessa ocasião, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: Vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu: Nunca leste como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: O sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Então, sendo o Filho do Homem é o Senhor, inclusive do sábado. Eu não sei se essa parte incomoda vocês, mas a mim incomoda. A parte de que os fariseus viviam atrás de Jesus, questionando coisas que eram pequenas em vista das necessidades daquela época. Eles queriam que tudo fosse certinho, da forma que era a tradição, conforme a lei. Eles tinham um zelo pela palavra, e isso é admirável. Mas eles se preocupavam tanto com isso e deixavam de preocupar com aquilo que era realmente importante, que era cuidar das pessoas, alimentar os famintos, cuidar dos enfermos. Essas coisas eles não preocupavam. E hoje em dia é a mesma coisa. Nós vemos várias pessoas em nossos dias que criticam tal evangelho, igreja, criticam vestes, músicas, melodias,
mas o essencial, as pessoas não se preocupam. Tem muita gente criticando várias coisas, mas essas mesmas pessoas que criticam, elas mesmo não alimentam o pobre, não se preocupam com o próximo, não vê a necessidade daquele que precisa, não vê a necessidade nem daqueles que estão na sua casa, mas vivem se preocupando com o que está certo e o que está errado. Então, não somente naquela época como nos nossos dias de hoje, nós precisamos parar de preocupar com coisas pequenas e olhar para aquilo que realmente importa, que é aquilo que o Senhor nos ensinou. E de fazer discípulos, cuidar das pessoas, esse é o verdadeiro evangelho, cuidar dos órfãos e viúvas. Então é isso que nós precisamos nos preocupar e ficar atentos para não cairmos nessas críticas de certo e errado. Em nome de Jesus. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina cada dia mais como nós devemos ser e não como nós achamos que precisamos ser. Que o Senhor nos ajude a estar atentos, alertas, para não cairmos nessa realidade de críticas, nessa linha de pensamento de só falar e julgar e não fazer nada. Nós não queremos ser assim, Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos humildes, a sermos produtivos na obra do Senhor, nas necessidades daqueles que realmente necessitam. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, aqueles que o Senhor se agrada de ver. Aqueles que seguem o que Jesus fazia, não o que a lei, o que o mundo diz, não o que religião diz, mas aquilo que Jesus, que o Senhor fazia. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. É o que nós te pedimos, nos dê sensibilidade para alcançar os perdidos. Em nome de Jesus. Amém.